Vocês têm que saber situar, a partir dessas aulas, dessas leituras que foram propostas, o que é a filosofia. Não sei se vocês têm isso claro na mente de vocês, mas é hora de sistematizar isso de forma mais organizada, né? Se eu fosse perguntar isso para você, queria que você me responda. É isso que fica das disciplinas, tá, gente? A resposta que você dá para perguntas fundamentais. Se você não sabe responder uma pergunta fundamental dentro de uma disciplina, de uma área de conhecimento, talvez você não tenha compreendido também. Então, o que é a filosofia? O que é a filosofia da educação? Se vocês forem lá nos slides lá, eu faço uma descrição, né? A gente vai ponto a ponto, descreve o que a filosofia estuda, como é que sistematizou o conhecimento ao longo do tempo, quais são as perguntas-chave, os objetivos e finalidades da área, para que ela serve basicamente, né? Uma área do conhecimento, nossa estrutura, se ela tem alguma finalidade, algum objetivo, né? Alguma coisa que é relevante. E as contribuições da área, quando eu falo área de filosofia e educação, para educadores em formação, que é o caso de vocês. Uma coisa que é importante aqui, ó, que a gente discutiu, que eu acho que é o tópico essencial. Filosofia como prática discursiva, razoável, conceitual, teórica, baseada no questionamento da realidade. Entendeu? Discursiva, razoável, conceitual, teórica, baseada no questionamento da realidade. Vocês não apresentaram seminários presenciais com temas que vocês escolheram? Vocês acham que na apresentação de vocês construíram uma reflexão que fosse razoável, conceitual, teórica e de conjunto a respeito de um tema? Sim. Vocês conseguiram pegar aquele tema e desdobrar ele de forma razoável, né? Apresentando, tendo um método de exposição que fosse claro para os colegas, que fosse teórico, baseado em teorias e conceitos? Você conseguiu fazer isso? Você produziu filosofia, então, né? De acordo com esses autores, basicamente isso. Vou colocar aqui, tá? Pio Saviani fala de uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Então, eu consegui produzir uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto a respeito do meu tema? Produzir filosofia também, certo? Vou colocar aqui. Razoável, baseada na razão, tá, gente? Razoabilidade. Conceitual, fundamentada em conceitos fundantes. E teórica, que trabalha com teorias e abordagens. E aqui, questionamento, no caso, a realidade educacional na sua interface com as outras dimensões da realidade. Vocês trabalharam na interface das áreas do conhecimento, né? Trabalhou com psicologia e educação, filosofia, psicologia, educação, direito, né? Filosofia, artes e educação, né? Vocês trabalharam com várias interfaces, né? Um conjunto de conhecimentos, considerando a relação entre as diferentes áreas, tudo bem? E reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Pontos essenciais aqui a partir da leitura dos 3 autores, tá? Na parte da introdução. Beleza? Tudo bem até aqui? Sim. Esses aqui são os aspectos introdutórios que eu vou chamar de eixo 1. No eixo 2, ó, análise de períodos ciclos históricos. Aqui a gente trabalhou com a análise dos períodos históricos numa perspectiva cronológica. Lembra que eu coloquei a linha do tempo? Eu coloquei lá antiguidade, coloquei modernidade, contemporaneidade. Eu não coloquei estudos no período medieval, vocês perceberam, né? O que eu não fiz? Por falta de tempo, de espaço. Queria colocar, mas acabou aqui também na ementa da disciplina, que não foi eu que fiz, foi o pessoal da filosofia.
Os estudos do período medieval não estão incluídos, tá? Senão eu teria colocado. Mas, infelizmente, a gente passou da antiguidade, pulou o período medieval, foi para a modernidade, para a contemporaneidade, por questão de construção da emenda da disciplina, tá? Aqui a gente falou o quê? Da paideia. A paideia grega. Coloquei ali, ó, filosofia da educação na antiguidade, situei por período. Quem foi o autor que a gente usou para fazer as reflexões? O Gadotti, História das Ideias Pedagógicas, coloquei a fotinho dele aqui, tá? Esse era o início do segundo ciclo de estudo, do segundo eixo. Falamos do quê? Como falamos da paideia, a gente pincelou Sócrates, Platão e Aristóteles lá naquela hora que a gente fez sobre a paideia geral, né? Discutiu, coloquei os 3 autores. Vou colocar eles aqui. Pra frente. Fiz um quadro comparativo ali, ó. Referenciais da disciplina Filosofia da Educação, paideia grega. Vocês vão encontrar várias tabelas dessa ao longo dessa apresentação de slides que eu botei lá. Tabelas comparativas, em que você compara um período com o outro, compara um autor com o outro, tá? E aí, por tópico, a gente consegue fazer essa comparação. O que tem essas tabelas? Questões essenciais, o que é fundamental em cada período, em cada etapa que eu estou analisando, certo? Coloquei lá a proposta textual, textos filosóficos diversificados que o Gadotti apresenta lá. Ele põe texto do Platão, põe coisa do Sócrates, põe coisa do Aristóteles. Questão. Como garantir a formação plena de homens livres e virtuosos para a vida na polis grega? Essa é a questão fundamental que orienta, né, o pensamento na paideia. Educação sobre a responsabilidade de preceptores, sem obrigação de tempo e lugar, formação ao longo da vida. Lembra que eu falei lá dos mestres, né? Da relação entre mestre e aprendiz. Direcionamento pedagógico de acordo com parâmetros a serem seguidos pelos mestres e preceptores. Relação direta entre preceptor e aluno. A gente não está falando de professor ainda nessa etapa, está falando de preceptor. E ênfase na educação moral e virtuosa, ideal civilizatório para a vida na polis. Depois vocês dão uma olhadinha lá, na apresentação do slide só da paideia a gente escreve um pouco mais. Isso aqui é só o que é essencial, tá? Eu enxuguei o que é fundamental no texto, joguei ali. Tudo bem? Algumas dúvidas que vocês tiverem quando analisarem cada um desses tópicos, vocês vão tirar através da leitura, né? Tem gente que gosta de ver vídeo. Vocês fiquem livres para estudar o que vocês quiserem, tá? Tudo bem? 3 autores fundamentais para falar aqui da paideia. Olhem essas tabelinhas com cuidado, tá? Porque eu vou falar para vocês que o que vai ser importante é você saber distinguir uma coisa da outra. Uma etapa da outra, um autor do outro, um período do outro, tá? É isso que vai ajudar vocês, inclusive, a não cair em pegadinha em concurso, essas coisas, saber situar as coisas de acordo com o seu período. As especificidades de cada autor. Lembra que eu falei? Cada autor deu uma contribuição, fez uma análise satisfatória sobre um determinado assunto. Por isso eles são estudados até hoje. É o que cada autor trouxe de relevante e o que diferencia ele dos demais. Certo? Agora a modernidade. Tá vendo ali que eu coloquei já 3 ali, ó, braços ali. O Montaigne, o Rousseau e o Comenius. Certo? Eu poderia ter colocado outros autores, poderia, mas é a questão é sempre uma escolha, não um recorte que a gente faz na disciplina. Não é um curso de filosofia. Então a gente não consegue se debruçar de forma tão detalhada sobre tudo. Então a gente faz um recorte e propõe ali a análise que é fundamental. 3 autores, tá? Saber diferenciar um do outro. Saber dizer qual é a contribuição de cada um deles para a área do conhecimento. Coloquei aqui os períodos, vocês estão vendo que está na perspectiva cronológica. Ó. A gente começa com o autor de 1533, depois vai para o de 1592 e termina de 1712. Para tentar abarcar o maior número de séculos, né? Ciclos históricos. O que é importante aqui? Ó? Diferentes concepções de homem, sociedade, educação e formação humana.
aulas 8 a 14. Então, a modernidade, a gente levou esse tempo para discutir, considerando as contribuições dos 3 autores. Eles esgotam a modernidade, né, no sentido da explicação da educação, da formação humana, não. Eles só trazem contribuições que a gente considerou relevantes. Poderia colocar o Locke aqui, que também trouxe muitas contribuições, né? Poucos tantos autores, mas a gente acabou escolhendo nós 3. Tem o outro quadro comparativo aqui, ó. Esse eu já tinha apresentado anteriormente para vocês em outro momento, quando eu falei só da modernidade. Montaigne. Coloca ali a proposta textual dele, que é como ele escreve, qual é o gênero textual que ele utiliza, no ensaio, no caso é um ensaio. Questão fundamental. Como deve ser a educação das crianças, das classes favorecidas? Vocês lembram que ele fala da educação da nobreza, dos fidalgos, né? Não era uma educação para todos, que o Montaigne discutia. Educação sob a responsabilidade de preceptores, sem obrigação de tempo e lugar, ali mais ou menos seguindo o modelo da paideia. Vinculação com o pensamento humanista. Direcionamento pedagógico estabelecido com os critérios de cada preceptor. Lembra que o Montaigne não gostava de escola, né? Então ele não defendia o modelo de educação escolar. Ele falava de uma educação feita por preceptores. Relação preceptor-aluno, né? Não aquela que o Comênios pensava, da sala cheia de alunos com um único professor. Diferença. ênfase na educação moral, associação direta com o renascimento cultural. Então, o renascimento cultural, né, digamos que é um apogeu do desenvolvimento da cultura na Europa, né, de valorização da cultura, os elementos associados à cultura, uma retomada também das contribuições da Grécia Antiga, né? Mas eu coloco ali a associação entre o pensamento, né, e o que estava acontecendo do ponto de vista histórico. Tudo bem? Uma outra tabela aqui com Comênios, a gente descreve aqui quais são as contribuições específicas desse autor. Proposta textual, manual de orientações e diretrizes. Então, a didática magna ela é um texto, né, escrito em formato de manual, né, propondo orientações precisas sobre como a educação deveria se estruturar. Né, daí é o nome também didática, né, essa ideia de ter uma proposição mais sistemática para a educação. Como educar um bom cristão e ensinar tudo a todos no ambiente escolar? Essa é a questão fundamental do Comênios. Questão religiosa muito presente, tá? Educação escolar, ele está falando da educação na escola, não está falando da educação que é realizada em casa, naquela relação preceptor-aluno. Então, essa já é uma diferença em relação ao autor anterior. Relação entre humanismo e teologia. Direcionamento pedagógico metodologicamente orientado por princípios universais. Então, ele propõe uma didática universal, que deveria ser aplicada em todas as escolas. Tá? Não é o preceptor que decide que vai ensinar, mas é um modelo rígido e estruturado, que é aplicado a todos, em todos os lugares. ênfase na educação moral, na instrução escolar programada e na formação religiosa. Associação direta com o quê? Reforma protestante. Enquanto Montaigne tinha uma associação mais direta com o renascimento cultural. Tudo bem? Certo? E por fim, para finalizar aqui os autores da modernidade, o Rousseau. Proposta textual, romance filosófico, que é o Emílio, ou da Educação, que é o livro mais importante, né, mais conhecido. Questão: como garantir que o homem natural não seja corrompido pela sociedade e alcance toda a plenitude necessária ao longo do seu período de formação? Essa é a questão essencial que orienta o texto todo do Rousseau. Certo? Vocês perceberam que cada autor tem uma questão diferente. Não falei para vocês que a filosofia parte do questionamento da realidade? Se eu formulo uma questão, eu consigo produzir uma teoria decorrente dessa questão. Eu propus uma questão, faço o desenvolvimento de uma abordagem filosófica a partir dessa questão essencial. Como vocês vão fazer com o TCC de vocês, por exemplo? Vai escolher um tema?
Escolho um tema, a partir dali eu elaboro, eu descrevo, sistematizo. Vocês escolheram um seminário presencial, um tema, o que você teve que fazer? A partir daquele tema, eu fui desdobrando, fui sistematizando as ideias, fui agrupando, classificando, fui produzindo uma hipótese, uma explicação e apresentei para o grupo, certo? Todos vocês trouxeram hipóteses nas suas análises aqui nos seminários presenciais. Ideias que vocês construíram a partir das leituras, a partir das vivências, mas sempre a partir de uma questão, tá? Por isso que é bom a gente estar concatenado com a questão que a gente quer trabalhar. Vai escolher um tema de TCC, pega um tema que te instiga, que vai produzir questionamentos, hipóteses, formulações que estão de acordo com o que você acredita, com o que você, com o propósito que você quer para o seu trabalho. O Rousseau traz um direcionamento pedagógico de acordo com parâmetros a serem seguidos pelos preceptores, então a educação também pensada na relação aluno-preceptor, não é a educação escolar. Embora na França, depois da Revolução, as ideias do Rousseau fossem utilizadas para a reforma do sistema educacional francês, tradicionalmente a ideia não era essa para ele, pensar um modelo de escola. Né? As ideias foram utilizadas para isso, mas a ideia essencial dele era a relação aluno-preceptor também, como Montaigne, tá? E ênfase na educação moral a partir do diálogo com elementos da filosofia política, a formação para a cidadania, a formação de cidadãos, a relação do homem com a natureza, tudo bem? E a associação direta com o iluminismo. Montaigne, relação direta com o renascimento cultural, Comênios, relação mais estreita com a reforma protestante, Rousseau, relacionamento mais estreito com o iluminismo, que eram as teorias científicas ali que foram surgindo, né, no período pós-reforma protestante, tá? Está concomitante. Se você tem dúvida em relação ao que é reforma protestante, o que é renascimento cultural, o que é iluminismo, estude um pouquinho. São questões históricas, né? Eu imagino que vocês aprenderam isso no ensino médio. Mas se não tiverem aprendido, pesquisem, leiam a respeito, vejam algum vídeo explicativo sobre o tema, porque ajuda a situar, tudo bem? Como eu falei aqui, a gente está analisando a partir de ciclos históricos, na linha do tempo, tá? Alguma dúvida? Tá claro até aqui? Agora a gente passa aqui para a filosofia da educação na contemporaneidade, 1789 em diante, Revolução Francesa em diante, tá? Autores que a gente pegou, apenas dois. O Dewey e o Mesado, tá? Coloquei ali, ó, cronologicamente também um antecede o outro. Certo? Mesma coisa, diferentes concepções de homem, sociedade, educação e formação humana. Isso é fundamental, tá, gente? Os pilares. O que o autor sempre pensa sobre o que é sociedade, sobre o que é educação, sobre o que é formação humana e sobre o que é homem. É isso que vai balizar boa parte das teorias filosóficas na educação, na psicologia, na sociologia, em qualquer área, tá? Coloquei ali, ó, mesma coisa, proposta textual, como é que o autor escreve, um ensaio filosófico. Questão. Qual que é a questão essencial para o Dewey, que eu falei, né? Cada autor tem a sua questão e a partir daí ele formula a sua teoria. Como estruturar a educação e a formação cidadã em sociedades democráticas? Que é uma questão diferente das que foram propostas anteriormente. Como eu falei, é o que o autor traz de original. Às vezes a originalidade dele é na própria questão que ele consegue responder ou não, né? Às vezes o filósofo tem uma questão muito boa, mas ele não consegue fazer uma análise que seja satisfatória dessa questão, ele não consegue trazer contribuições que sejam originais. Por isso que às vezes alguns textos caem no esquecimento, alguns autores caem no esquecimento, né? Porque não conseguem às vezes fazer um fluxo de raciocínio que seja, né, racional, de conjunto, né, que seja teoricamente fundamentado, bem organizado, que traga proposições relevantes. É isso que diferencia um autor do outro, né, no sentido da sua relevância, porque alguns romancistas
são tão bons, né? O que eles têm de diferente? São as proposições que eles trazem, é a forma da escrita, é o conteúdo, é a estética, né? É tudo que ele traz em relação à profundidade do texto. Na filosofia também. A gente pode falar de tudo, filmes, música, né? Por que algumas músicas, alguns artistas, né, trazem tantas contribuições e outros caem no esquecimento? Alguns compositores, né? Então, tudo isso tem a ver com o sentido da originalidade do trabalho, né? A análise que produz, o nível de elaboração do próprio trabalho. Educação sob a responsabilidade de professores responsáveis por cada área do conhecimento. Então, aí o Dewey está pensando na educação escolar mesmo. A educação que se realiza na escola, não na relação preceptor-aluno, a gente já está na contemporaneidade, né? Então, a gente já saiu um pouco dessa etapa da formação por preceptores. Pragmatismo em sua vertente instrumentalista, que eu falei que é a corrente que ele se vincula, né? Depois, se vocês olhem lá, eu expliquei direitinho no slide o que é pragmatismo e instrumentalismo. Direcionamento pedagógico de acordo com parâmetros a serem seguidos pelo sistema educacional formal. Como eu falei, está pensando na escola, né? Como a escola se estrutura para garantir a educação para todos. E aí ele se aproxima do Comênios, é uma educação para todos, uma educação cidadã que se estende para toda a população. Relação não diretiva entre professor e aluno. Vocês lembram que eu falei que eles valorizavam a autonomia do aluno, as teorias construtivistas, o escolarismo, é colocar o aluno no centro do processo. Né? É meio que uma refutação das pedagogias tradicionais. E aí eu coloquei ali, escolanovismo, pedagogia progressiva, pedagogias hegemônicas. Vocês sempre vão ver o Dewey relacionado a esses elementos aqui. Escolanovismo, pedagogia progressiva, não é progressista, tá? Cuidado. Progressiva. Progressiva porque ela está vinculada à ideia do progresso da sociedade, da própria modernidade, né, que a modernidade produziu, até chegar na contemporaneidade. E pedagogias hegemônicas, quer dizer, são pedagogias que se sobrepõem no atual contexto social. As pedagogias hegemônicas normalmente estão vinculadas ao escolanovismo. Embora haja ainda persistência de práticas tradicionais da pedagogia tradicional, como eu falei para vocês, né? Um movimento complexo e contraditório. As teorias elas não se superam umas às outras. Às vezes elas só se reajustam e coexistem, tá? Existe pedagogia tradicional e escolanovismo ao mesmo tempo. Não tem nenhuma inconsistência nisso, né? A gente pode ter várias pedagogias coexistindo numa mesma escola. Professores que são adeptos de uma ou outra corrente pedagógica, acontece, tá, gente? A gente não pode pensar a história como algo linear, né? E a produção do conhecimento, ela também não é linear. Sempre com um movimento dialético entre as ideias. As ideias, elas vão, vêm, a gente avança, a gente retrocede, tudo bem? As teorias coexistem no tempo e no espaço. Oi. ênfase na educação voltada para a integração dos sujeitos na sociedade em condições de igualdade. Lembra que eu falei? Que o dia pensava que era necessária uma educação para empregabilidade, para que o aluno se insira na sociedade em condição de igualdade, para que ele tenha emprego, condições de estar inserido na vida social. Não tem nenhuma pretensão de mudar a sociedade. A pretensão é de enquadrar o indivíduo na sociedade assim como ela é. Né? A associação direta com as ideias capitalistas, neoliberais. Não tem nenhuma oposição direta que o Dewey coloca em relação a essas coisas, tá? Associação direta com o pensamento liberal. Quais as bases do pensamento liberal? O individualismo, a liberdade, a igualdade. Não são pressupostos das teorias liberais. E aí, novamente, você não sabe o que é liberalismo? Eu pergunto para você o que é liberalismo. Você não sabe. Pesquisa, então. Porque esses também são temas que a gente trabalha no ensino médio, né? Teorias liberais. O que é liberalismo? Quando eu falo liberalismo, o que vem na sua cabeça? Não está claro? Dá uma pesquisadinha,
dá uma olhadinha, assiste um vídeo, lê um livro, um verbete, o que seja, tá? Dicionário de política, como vocês quiserem procurar, vocês acham tudo na internet, tá? Porque é muito fácil de achar, né? Para entender, né, as bases do pensamento do dia, porque ele é tão relevante e importante nos dias de hoje. Tá? Inclusive, até o Leonardo falou, na BNCC, ele apontou lá, que o dia estava com um dos elementos, uma das bases filosóficas da BNCC. Olha a contribuição do autor, tá, gente? Esse slide está no mudo? Mudo. Tudo lá. Esse aqui vai ficar também. Tá? E o mesados, por fim, ó. Você vai tirar uma foto do quadro. Receita da Não, esse daí eu vou colocar hoje. Hoje ou amanhã. Esse ainda dá. É porque como eu ainda não ia mostrar, às vezes o que acontece? Quando eu apresento, eu acho algum erro, assim, ó, de digitação, uma bobagem que eu escrevi. Vocês nem percebem, mas eu vejo, eu vou lá com isso. Tá? Às vezes percebe também. É disso que eu tô falando. E ela validou os nossos lá, porque eu queria escrever. Aí, ó. Qual que é a questão essencial para o mesados? Como estruturar uma mudança educacional radical? Ó, mudança educacional radical. Congruente com a superação do modo de produção capitalista. Então, ele não quer enquadrar os alunos no sistema capitalista, tá? A ideia é subverter. A ideia é transformar. Pedagogias críticas, pedagogias libertadoras, tá? Estão vinculadas a essa ideia aqui. Educação sob responsabilidade de professores responsáveis por cada área do conhecimento. E como o digo, pensava na educação escolar também. Materialismo histórico dialético. Lembra que eu fiz uma aula só sobre materialismo histórico dialético. Como ele se estrutura, os pontos fundamentais, qual que é a abordagem, como é que esse modelo de pensamento se organiza com as repercussões dele no século XX, né? Falando das revoluções, né? Socialistas, da ideia de socialismo, de comunismo. Direcionamento pedagógico de acordo com parâmetros a serem seguidos pelo sistema educacional formal. Então, é como transformar a escola e, a partir daí, transformar a sociedade, né? A relação entre educação e transformação social. A escola transforma a sociedade transforma a escola, o sistema que se retroalimenta. Para quem já leu Marx, para quem não sabe quem é Marx, tá? Também pesquisem, porque o mesados está diretamente vinculado ao pensamento do Marx e do Engels. Relação diretiva professor-aluno, quer dizer, o professor tem a protagonismo do processo educacional. É diferente do escolar novício. Pedagogias progressistas, não é progressiva, tá? Progressistas, teorias, a gente fala de teorias políticas progressistas, ideais progressistas, né? Hoje em dia a gente vincula meio a campo da centro-esquerda, né? Mas vocês vão ouvir falar de pedagogias progressistas, pedagogias contra-hegemônicas, teorias críticas da educação, tá? Vinculadas a essa ideia, associadas ao materialismo histórico dialético. ênfase na educação voltada para a transformação social numa perspectiva revolucionária. Lembra que eu falei para vocês que o Mesados fala que o capital é incorrigível, irreformável, que só a revolução pode produzir a transformação social. Então, ó, pedagogos como Paulo Freire, Saviani e Libânio têm as ideias fundamentadas nessa concepção de pedagogias revolucionárias. Pedagogias que libertam, que transformam, que modificam as estruturas sociais. Tudo bem? Comunismo, socialismo, vermelhinhos, tá? Tudo aqui está associado às teorias do Mesados. Associação direta com o pensamento marxista, com essas bases do materialismo histórico dialético. Tudo bem? Então, esses aqui, o mais importante na escolha deles é a própria oposição que existe entre as duas teorias. E vocês entenderem que, como eu falei, não é que uma teoria se sobrepõe à outra, elas coexistem no tempo e no espaço. Vocês vão encontrar pedagogos associados às teorias críticas e pedagogos ou educadores associados a teorias liberais, coexistindo no mesmo espaço. Aqui no IFG a gente tem. Né? O pessoal classifica como direita e esquerda, não é exatamente isso, é muito mais complexo do que isso, né? No campo da educação, ideias que se aproximam do espectro liberal, ideias que se aproximam do espectro progressista. E como eu falei, o espectro
Espectro. Espectro, tá, gente? Quer dizer o quê? Tem variações de nível. Não é que todo esquerdista é igual. Há variações no nível de radicalidade de cada um. Não é que todo liberal é igual. Há variações também no nível de conservadorismo de cada um, digamos assim, né? Então, sempre é possível que eu, às vezes, pegue ideias que são liberais e considere elas apropriadas, ou ideias progressistas que eu considero apropriadas. Acontece, comigo acontece frequentemente. Há elementos das teorias liberais que eu acho incríveis, assim, principalmente quando você olha lá os países da Europa, né, que tem uma tradição liberal bastante instituída, de liberdades individuais, né, de garantias de algumas benesses sociais também, e de responsabilidades também sociais que o cidadão tem que cumprir. E eu olho elementos do espectro da esquerda que me agradam também, que eu acho que são relevantes, a questão da igualdade, a questão da fuga de alguns elementos do capitalismo que são nocivos, né, que perpetuam desigualdades ao longo do tempo, marginalização social. É possível fazer adequações, elementos de uma teoria ou de outra, que podem estar conjugados ali. Tudo bem? Para fugir dessas dicotomias, né? Mas, de qualquer forma, aqui o que vale é a oposição entre as duas, tá bom? Porque cai bastante em concurso a partir dessa mesma posição. Agora aqui, ó, aspectos pertinentes aqui. Coloquei a cara de todos os filósofos. Tudo bem? Estão todos ali que eu coloquei, que eu descrevi ali, estão todos ali dispostos ali, tá? Todos homens, estão vendo, né? Contribuições dos diferentes autores para o delineamento do pensamento pedagógico filosófico na contemporaneidade. O que cada um contribui para entender a educação hoje? Que é o que vocês fizeram aqui nos seminários presenciais. Vocês trouxeram elementos dos autores para explicar o seu tema. Alguns trouxeram vários autores, outros focaram em um autor ou dois. Mas vocês conseguiram trazer um diálogo entre autores e os seus temas. Certo? Conseguiram. Isso foi uma coisa muito boa. É importante que vocês consigam. Se você consegue construir um link entre o que o autor diz e o que você pensa, ou o que você estuda, é para isso que serve, gente, o conhecimento. É para produzir, é para agregar, né? É para dar consistência para as suas ideias. Tudo bem? E pensar que a humanidade é construída de ideias. Né? Tem uma área da história que se chama justamente História das Ideias. Que é como as ideias foram se construindo ao longo dos tempos, né? Como é que o homem começou a pensar de forma cada vez mais complexa e produzir teorias e conhecimentos e conceitos como a gente tem hoje, né? Olha como a ciência evoluiu a partir das ideias. As ideias transformam o mundo, né? Tudo bem? Então aqui o que é importante, o que cada um traz de contribuição para você pensar a educação hoje. Se você conseguir fazer isso, esse é o núcleo, tá? Agora aqui a linha do tempo, como eu falei lá. Situando, né? Antiguidade, feudalismo, modernidade, contemporaneidade. Sócrates, Platão, Aristóteles, Montaigne, Comênios, Rousseau, Júlio Mesaros. Deixa eu completar aqui agora. Partimos aqui da contemporaneidade. Qual que foi o eixo 3? Ó? Eixo 1, introdução. Eixo 2, análise de períodos e ciclos históricos. Eixo 3 foi o quê? Abordagens sobre educação e filosofia. E aqui o que a gente teve? Seminários temáticos. Presenciais, né? O que vocês fizeram nesses seminários? Vocês colocaram temas aqui contemporâneos, desdobrando aqui esses elementos aqui da própria contemporaneidade. Vocês discutiram discriminação e preconceito, produção audiovisual e filosofia, relações étnico-raciais, violência na escola, psicologia e saúde mental na escola, projetos de vida e BNCC, educação ambiental, mecânica quântica, foi isso? Certo? Esses temas todos aqui, contemporâneos,
que vocês conseguiram produzir links com questões que tinham a ver aqui, ó, com a antiguidade, com a modernidade, com a contemporaneidade. Certo? Esse é o núcleo, esse é o eixo. Questões contemporâneas dialogando com questões anteriores, com a produção do conhecimento antecedente. Vocês poderiam